Voltamos com Cidadania em Debate e nesta noite a discussão é sobre o Fórum Social Mundial que ocorreu em fevereiro deste ano no Senegal. O nosso convidado para falar deste assunto é o jornalista Osíris Duarte. O fórum começou em Porto Alegre em 2001 e agora tende a voltar para Porto Alegre de novo. Isso é positivo? É bom? Qual o olhar que você tem, Osíris? Positivo, eu acredito que seja, né? Até porque Porto Alegre tornou-se uma referência quando se fala de Fórum Social Mundial, né? E, enfim, a realidade brasileira e a realidade latino-americana depende muito da realização desse e de outros tipos de evento para se ter uma organização melhor dentro do país, dentro do continente, tanto por parte de movimentos sociais quanto do movimento de trabalhadores, né? Então, eu vejo sempre com bons olhos a realização do fórum no Brasil, mas também tem uma preocupação de que o fórum ganhe mais espaço no mundo, principalmente nos países que necessitam de eventos como esse, países africanos, outros países da Latinoamérica. A tendência dele vir para o Brasil, eu acho que é muito mais em termos de uma questão organizacional, e para o pessoal da Latinoamérica fica mais fácil do pessoal poder chegar ao Brasil, né? Principalmente em Porto Alegre, lá, fronteira com vários países, então facilita, né? Próximo, né? Isso. Deixa eu voltar a falar do Senegal, da tua participação no fórum. E você tem uma exposição de fotografias, né? Isso. E vai colocar essa exposição a partir de quando? É aqui na FURB, né? Isso, ela inaugura aqui na FURB dia 31 agora de maio e fica até o dia 11 de junho aqui no hall do Bloco A. E essas imagens, o que você retrata? Elas são fotos do Fórum Social Mundial, mas são fotos também da continuidade da minha viagem pela África, né? Após o término do fórum, eu segui viagem, fui até Cabo Verde, passei uma semana em Cabo Verde, depois fui a Guiné-Bissau e passei uma semana na Guiné-Bissau. Então essas fotos são a reunião de imagens desses 3 países. A exposição se chama Nosso Eu Africano. Eu procurei retratar mais o africano, mas também tem imagens de paisagens, né? Tentar trazer um pouco do que é esse continente tão diverso, né? Com imagens tão bonitas, né? Que acaba, a gente acaba contando partes desse continente, né? Porque como a gente já lembrou aqui, que é um continente imenso, e por conta disso é óbvio que a gente vai ter pontos e situações diferentes, né, nesse continente. É a primeira vez que você vai a países africanos? É a primeira vez, foi a primeira vez. Espero que não seja a última. E aí, voltou com que impressão, com que olhar? Voltei com uma impressão muito boa, Carlos. Na realidade, eu procurei não ir com muita expectativa e procurei me despir um pouco dos preconceitos que eu tinha em relação à África para viver uma experiência realmente fidedigna, uma experiência que realmente pudesse agregar. E minha surpresa não poderia ter sido maior, né? Eu não encontrei uma África diferente do que a gente imagina em termos de pobreza. Realmente é um continente que é carente de muita coisa, né? São os resquícios fortes, né, da colônia, né? A colonização deixa essas marcas muito fortes, né? Em termos de estrutura, né, e tem muito a se avançar ainda na África. O potencial não é condizente com o investimento, com a estrutura que há, né? E a conjuntura política também dos países africanos dificulta um pouco esse desenvolvimento desses países, né? Em países como Cabo Verde, que Cabo Verde é uma democracia, né? E é um país bem menor, com uma população de cerca de 500 mil habitantes, eu consegui ver uma organização maior, um país mais bem estruturado, apesar das dificuldades que o cabo-verdiano tem em relação à matéria-prima, porque quase tudo tem que ser importado para as ilhas, porque lá, assim, recursos naturais, praticamente nada, tirando o mar, né? Na Guiné-Bissau, a Guiné-Bissau é um país que passou por anos de revolução civil para libertar-se de Portugal e depois por alguns golpes militares, né? E, inclusive, até pouco tempo atrás também teve um incidente, né? O ex-presidente foi assassinado. Então, a Guiné-Bissau foi um país que eu encontrei, digamos, dos países que eu passei com piores condições humanas, né? Em termos de estrutura, em termos de quase praticamente tudo, né? Eu olhava o país e eu tinha a impressão de que a guerra tinha acabado ontem, né?
Mas, ao mesmo tempo, o povo africano foi a minha maior surpresa. Né? Como eles são calorosos, como eles são inteligentes, né? E como eles me passaram uma imagem de dignidade muito diferente da imagem que a gente tem do africano, da criança barrigudinha, magra e faminta. Né? Isso, volto a dizer, isso é uma realidade da África. A condição humana lá é precária. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem toda uma história que aquele povo carrega, toda uma bagagem, toda uma dignidade, um modo de viver a vida que é muito rico e muito surpreendente foi para mim. Olha só, vamos voltar a fazer a nossa discussão a respeito do Fórum Social Mundial no Brasil. Alguns pontos que o Fórum vem discutindo e está na agenda aí dos governos, que é a questão da segurança, né? Não só, a gente quando fala da segurança, mas não só da segurança da questão alimentar, mas enfim, da segurança do indivíduo, né? Esses assuntos estavam também Estavam, Dakar estavam. Até porque, assim, dado o contexto político dos países africanos, né, e hoje, né, com o medo da Europa e dos Estados Unidos em relação a terrorismo, então houve esse tipo de debate. Mas, na realidade, esse é um debate que ele tem que ir além das questões de medidas de segurança, né? E vai muito mais em questão de relação étnica, cultural. Né? A gente fala de África hoje e vê as situações de conflito, se a gente volta lá na história, a gente vê a história tribal dessas populações e a gente vê também o que é a história colonial que fomentou os conflitos em muitos países africanos para poder também ter acesso à mão de obra escrava. Sim. Então era comum que mercadores de escravos fossem aos países e dar em troca lá as conchinhas de vidro em troca dos escravos por um chefe tribal que acabava por comprar conflitos com uma outra etnia, uma outra tribo para escravizar os inimigos e vendê-los como escravos para os europeus. Né? Então, isso é um contexto que, quando a gente fala de segurança, e hoje no mundo globalizado, a gente vai falar, é um termo tão amplo, a gente vai além da questão do que é um detetor de metais num aeroporto, ou do que é uma política nacional de segurança, né? Se não tem esse olhar social, histórico, né? Acaba se pecando. Isso teve presente, sim, em Dakar, além dos debates em relação ao que acontecia naquele momento, porque o fórum, por coincidência, né, foi simultâneo à queda do Hosni Mubarak no Egito, logo após também a Revolução na Tunísia e um pouco antes de começar o conflito na Líbia. Né? Então, tudo isso também estava em efervescência lá, né? Essa discussão política, sobre democracia, sobre o que realmente estava por trás de tudo aquilo, né, acontecendo naquele momento. Via os africanos preocupados, diferente da euforia que se teve aqui com as notícias na imprensa, que era um grito de liberdade, que era para os africanos, eles ficavam preocupados e falavam assim, e depois que acabou o conflito? E depois disso, o que virá? Teremos mais um ditador, teremos uma democracia, e isso é uma coisa que a gente só vai ver com o desenrolar da história. Tem que esperar, né? O Fórum Social que começou em Porto Alegre, ele é interessante também por um ponto, né? Logo depois, começa em 2001, 2002, o Brasil elege um trabalhador para a presidência da República, né? Que é o presidente Lula. E aí o Brasil começa a dar bons sinais de melhora na economia. E é claro que com muita vantagem para os grandes empresários, principalmente para os banqueiros, né, do país. Mas a situação do brasileiro começa a melhorar. Essa leitura, né, de um Brasil que começa a dar certo, como está sendo vista, ou como foi discutido, ou como foi tratada neste evento no Senegal? Interessante, Carlos, você falar isso, porque o Lula esteve no Senegal, no Fórum Social Mundial, falou sobre segurança alimentar, né? E em 2003, né, quando ele tomou posse, né, ele deu um discurso no Fórum Social, onde eu estava nesse fórum, né, vi o discurso dele em Porto Alegre. E
Na realidade, o que eu acho que é interessante é assim, a imagem que os africanos tinham do Brasil e o peso que o nome do Lula tem lá foi uma coisa que me surpreendeu. Não existia nenhum africano com quem eu me apresentasse como brasileiro que não, ao invés de ele dizer Pelé, ele dizia Lula. Ah, Lula, Lula. Na realidade, essa alavancada econômica que a população brasileira teve, é isso que se propagou para a opinião pública mundial. E para um continente como a África, que padece de pobreza, né, essa perspectiva de uma melhora para os pobres no Brasil também colocou o Lula num patamar né, de Pelé para os africanos. Né? Então, na realidade, essa visão né, no exterior que se tem do Brasil hoje, né, principalmente nesses países, está atrelada justamente a essa questão de tirar o cara da pobreza, né, e de um ponto de vista econômico, mas de um ponto de vista de equidade social, ele acaba sendo colocado um pouco de lado. Sim, né? sim. Então, na realidade, eu conversava com alguns africanos e eles sempre me perguntavam qual era a minha opinião a respeito do Lula. E eu, comedido e tentando ser sensato, né, colocava para eles que sim, houve uma melhora econômica para grande parte dos brasileiros, questão de emprego, mas em detrimento disso, muitas questões que foram avanços sociais conquistados ao longo de décadas da categoria dos trabalhadores brasileiros, dos movimentos sociais, acabaram sendo retirados ou, de certa forma, reprimidos. A gente teve um descenso grande do movimento sindical, movimento social, com a ascensão do Lula, até porque muitas lideranças foram para o governo federal. Sim. E isso, de certa forma, desarticulou o movimento social e sindical brasileiro, que teve que se rearticular num governo Lula, onde, a princípio, para muitos que se achava que ia ter facilidades, porque o Lula estava no poder, não, em muitos aspectos não houve facilidade. Né? Então, na realidade, a gente vê que a imagem construída do governo Lula lá no exterior está muito bem construída. Muito em detrimento também do esforço do Lula durante seu governo, nas suas comitivas em vários países, inclusive para a África, que ele foi várias vezes. Então isso também colaborou para que o Brasil tivesse uma imagem mais positiva e uma imagem de esperança para esses povos mais pobres em termos de emancipação econômica, em termos de acesso a emprego e a renda. Por outro lado, também o pessoal acaba cometendo alguns equívocos de avaliação, coisa que não seria, da minha parte, exigir disso dos africanos, seria injusto, né? Mesmo para nós aqui no Brasil, há uma dificuldade de fazer uma análise, né, sem politizar, sem tomar um partido político. Eu sou petista, eu sou de esquerda, eu sou de direita, para analisar o que está acontecendo com o país e o que aconteceu com o país durante o governo Lula. Então, o africano, ele tem o Lula como referência, ele tem muitos paradigmas e muitos sonhos e muitos projetos em termos do que é a militância dos trabalhadores, que o Brasil é referência. E que pode ser modelo para eles também, Justamente. Né? Eu conversei com um presidente da maior central sindical do Marrocos. Fiz uma entrevista com ele durante o fórum. E ele reafirmava constantemente isso para mim, o quanto o movimento sindical brasileiro era referência para os trabalhadores africanos. Se a gente for pegar a condição social que se equipara em muitos aspectos, a gente vê que realmente dá para enquadrar muito daquilo que a luta dos trabalhadores brasileiros conseguiu dentro da realidade africana, guardados as suas proporções, porque em termos políticos há grandes diferenças também. Muito bem. Chegamos, final aqui de mais um Cidadania em Debate, que é um programa aqui do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer aqui a presença do jornalista Osíris Duarte, que falou sobre o Fórum Social Mundial, que este ano se realizou em Dakar, capital do Senegal, e os vários temas debatidos naquela oportunidade. Também quero agradecer a você que esteve ligado aí no nosso programa, e a gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira também às 10 horas da noite aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa semana.